Psicólogo Eduardo Moita para discutir esse assunto. Bom dia, Eduardo, prazer. Bom dia, que bom tê-lo aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço. Olha, a novela Salve Jorge está mostrando esse drama familiar, mas a gente sabe que na vida real isso acontece com muitas famílias, né? Os casais se separam. Hoje, principalmente, muito diferente dos tempos passados, né, onde os pais, por muitas vezes, teriam até problemas mesmo, porque problema a gente sabe que convivência não é nada fácil. Mas as pessoas antigamente, elas casavam-se e elas permaneciam a vida toda casada. Hoje em dia não, hoje em dia você casa, separa, é comum isso acontecer. Mas o que acontece? Quando os pais se separam e têm os filhos, aí já vem realmente esse problema, porque os filhos ficam sem saber o que fazer. E por muitas vezes os pais jogam a responsabilidade um para o outro e também querem disputar o amor dessa criança. Então essa novela, eu achei super interessante esse tema. As novelas, elas sempre vêm com temas desses, né? Exatamente o que acontece no nosso cotidiano. Eduardo, como é que as pessoas devem proceder? Quem está em casa, por exemplo, que está passando por esse tipo de situação? Olha, é um tema muito polêmico, porque as pessoas têm dificuldade em enfrentar a separação e as pessoas procuram vincular a separação aos filhos. O fim do relacionamento, você não vai deixar de ser pai, nem a mãe vai deixar de ser mãe. Isso é um fato. Sem falar que a síndrome da alienação parental, que é esse caso, ela pode acontecer também com pais e mães casados, que disputam o amor ou o bem-querer maior dos filhos, entendeu? Não obrigatoriamente isso acontece só com os casais separados. E no caso da novela, a mãe dela, na verdade, deixou o marido por causa de outro homem. E o pai, ele transmite isso para a criança. Isso pode acabar fazendo com que ela passe a odiar a mãe, o pai faz de tudo para afastá-las? Pode sim, com certeza pode acontecer isso, porque a criança ela vai começar a entender as coisas através dos sentimentos que os pais os responsáveis ensinam. Então, se o pai, que é a pessoa que está com ela, está ensinando que a mãe deixou, que a mãe acabou com o casamento, que a mãe destruiu toda uma estrutura familiar, na cabeça da criança ela vai formar aquele sentimento que o pai está mostrando para ela. Agora, quais são as características de um alienador? O estereótipo que está aparecendo aí na novela, ele é bem característico disso. Faz tudo que a criança quer, tenta fazer situações de colocar a mãe, a outra pessoa de encontro à criança como se fosse uma pessoa ruim, tenta vincular o fim do casamento ao fim do amor que o pai ou a mãe sente por essa criança, afastar do convívio, colocar 1001 atividades para que esse pai ou que essa mãe não possa encontrar a criança, certo? São N fatores que caracterizam a alienação parental. Inclusive, a mãe, ela tem muitas dificuldades porque a criança, ela tem uma rotina, né? Então, ela segue uma rotina de escola, horário para estudar. E quando vai para a casa do pai, o pai quer exatamente que a filha mude totalmente essa rotina que ela tem em casa. Ou seja, a criança fica meio que sem saber o que fazer, né? A criança fica perdida por quê? O que é que norteia a vida de uma criança? O que é que dá rumo? O que é que dá o sentido? As ordens e a educação que os pais dão. Se o pai diz uma coisa, o pai e a mãe são para ter mais ou menos o mesmo pensamento e seguir a mesma ordem. Nunca contrapor o que o outro diz. Então, no momento que o pai diz uma coisa, a mãe chega e desfaz. A mãe diz uma coisa, o pai chega e desfaz. Isso gera um conflito na cabeça da criança muito grande, o que vai gerar N problemas para a vida futura dessa criança enquanto pessoa adulta. Uma criança, no caso dessa criança na novela, desse caso que é tido na novela, que está gerando realmente muita polêmica, ela precisa de ajuda psicológica? Precisa. Geralmente, nos casos de separação, quando acontece separação, que existe uma dificuldade disso, alguma das partes procura o juiz vai nomear um profissional da área, um psicólogo, para que faça um acompanhamento e encaminhe essas características que ele observou ao juiz. E encaminhando ao juiz, o juiz vai determinar tempo, hora e como é que essa criança vai ver pai e mãe, no caso,
de separação. Olha, a criança, ela já fragilizada pela separação dos pais, ela tende a confiar e acreditar naquele com quem convive. E o medo de desagradar é como se ela estivesse traindo o outro. Pelo menos é esse sentimento que ela tem, né? Então fica muito complicada a cabecinha dela realmente também nesse sentido. Olha, a separação ela já é difícil para a criança entender. Por quê? Na cabeça da criança, às vezes ela se vê culpada pelo fim do casamento, ela fantasia algumas coisas da separação. Quando a separação acontece de forma natural, de uma forma boa, eu sempre disse, filhos de pai e mãe separadas não necessariamente serão pessoas com problema. Pelo contrário, às vezes vai ser melhor do que viver com pai e mãe que vivem mal. Mas quando existe essa questão de disputa de amor, quando existem essas questões como na novela trata, isso vai fazer muito mal para a criança. Muito mal mesmo, uma coisa que é marcante, que é difícil, que gera muitos problemas na vida da criança e, como eu disse, na vida posterior enquanto adulto. E também tem aquela história, Eduardo, no caso da criança que vê, por exemplo, os seus priminhos, os seus amiguinhos na escola, que de repente elas veem uma base familiar e elas veem que a vida dela não é igual a esses amiguinhos. Então ela tende a ter realmente muito mais problemas e aí a gente não sabe nem o que pode acontecer com essa criança no futuro, né? Isso. Por isso que é interessante. Aí vem a história das drogas, vem as pessoas da rua, os amigos, e aí vem um monte de situações. Várias situações. E o interessante é que no caso de separação, que o pai e a mãe notem que a criança tem alguma dificuldade em compreender, procure um profissional, procure um psicólogo para que possa estar orientando e dizendo encaminhando para um psicólogo e vendo a forma adequada de conduzir essa separação da melhor forma possível. Lembrando que numa separação, às vezes quem mais sofre são os filhos, são as crianças, principalmente enquanto criança, porque tem dificuldade em compreender o que é a separação. E isso é muito importante o pai e a mãe entender. O casamento terminou, mas a função de pai e de mãe vai ser eterna. É importante a gente ressaltar também que, às vezes, nem os pais resolvem a situação. Eu digo os avós da criança, porque na novela mesmo a gente vê que a avó da criança, ela tenta o tempo todo ajudar a mãe e fala com meu filho, olha, a criança é isso, mas ele não aceita nesse momento nem a opinião da mãe de jeito nenhum. Porque muitas vezes nessas situações, o pai ou a mãe, ele quer atingir o parceiro que separou. E a forma que ele acha de atingir é através dos filhos, é através do filho, da filha do caso, que vai conseguir provocar, já que ele não conseguiu provocar o pai ou a mãe, ele vai conseguir provocar através dos filhos, vai gerar um desamor, uma inimizade, uma situação de conflito para essa criança, para que ele possa atingir o objetivo que é ferir o parceiro. O parceiro. A gente está recebendo aqui mensagem dos nossos telespectadores. Você que está em casa está passando por esse problema também. Se quiser tirar suas dúvidas, 9411-7777. Tem uma telespectadora que ela não se identificou. Ela está dizendo que o pai da filha dela não quer que ela pergunte porque ele não sai com ela. O que ela deve fazer? Olha, ele não quer, eu não entendi a pergunta. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, o pai da filha dela não quer que ela me pergunte porque ele não sai com ela. Ou seja, o pai deve estar perguntando, minha filha, por que sua mãe não sai? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu acho assim, o que é que eu entendo de tudo isso? Numa separação, a criança deve ser a pessoa menos atingida sempre. Sempre. Então, o pai e a mãe, por mais difícil que seja o relacionamento, eles obrigatoriamente têm que procurar um convívio saudável, pelo menos enquanto esteja perto da criança, e tentar dividir esse tempo com horário, com final de semana, uma coisa que seja adequada para a criança. Lembrando que o fim do relacionamento ele pode acontecer, mas a função de pai e de mãe, não. Os papéis não devem ser misturados, tá certo? O pai e a mãe vai ser sempre pai, o pai vai ser sempre pai e a mãe vai ser sempre mãe. Quer ambos gostem ou não. Eles fizeram uma escolha, dessa escolha teve um fruto, e esse fruto precisa ser educado da melhor forma possível. E a melhor forma possível é uma harmonia, é uma convivência harmoniosa. Não obrigatoriamente tem que conviver, mas tem que ter harmonia nos pequenos momentos de deixar o filho que entrega bom dia, boa tarde, uma coisa que funcione. Não, às vezes não dá para ser amigo, em muitos casos de separação realmente não dá para ser amigo,
mas que dá para ter harmonia e respeito, isso é obrigatório ter. Eu achei esse tema de hoje super pertinente, inclusive, por coincidência, ontem à noite, eu saí com uma grande amiga minha que está passando por esse problema. E ela, inclusive, me pediu que eu discutisse sobre esse tema aqui no nosso programa. E eu já tinha discutido com as minhas produtoras que eu gostaria muito que a gente discutisse sobre isso, mas não sabia que a entrevista estava marcada para hoje. E quando a minha produtora disse, olha, Carla, a gente vai debater esse tema, eu bem que lembrei do que eu conversei ontem com essa minha amiga, porque ela me pediu que eu debatesse sobre esse tema. Ela está vivendo um problema familiar mais ou menos parecido, uma separação com o ex-marido. O ex-marido chegou a ir para conselho tutelar, então ela tomou a guarda da menina, e a menina uma semana fica com ela e a outra semana fica com ele. E aí, às vezes, ele, na semana que a guarda está com ela, ele chega lá, a hora que ele quer, ele pega a menina e por muitas vezes ela corre para ir no conselho tutelar, aí ela vai nos vários órgãos, delegacia da infância e menor, e fica um jogando para o outro. E muitas vezes ela diz que tem um juiz substituto que quando ela vai lá, ele só atende na sexta-feira, ou seja, e até ela saber aonde é que a filha está, o que o pai está fazendo, ela não consegue resolver nada. E o que acontece com ela? Ela está também entrando num estágio de depressão, ou seja, a família inteira se acabou com uma história como essa. E assim como essa história dessa minha amiga, eu tenho certeza que tem muitos telespectadores que estão em casa nos assistindo agora, Eduardo, que passam por esse mesmo problema. E eu gostaria muito que você orientasse essas famílias, porque é importante isso, sabe? O apoio psicológico. O que eu tenho observado ao longo dos tempos é que os juízes da vara da família, da criança, eles são muito atentos a essas questões. Eu conheço vários amigos e amigas profissionais da área que recebem constantemente encaminhamento de juízes pedindo para fazer o acompanhamento dessas crianças. Eu acho que no caso dessa sua amiga, o que ela deve fazer? Procurar o juiz ou a juíza, que eu acho que são sempre pessoas que estão lá prontos para atender e para resolver, são pessoas sensíveis às questões de família, de separação, e procurar um encaminhamento psicológico, não tem outra saída. O encaminhamento psicológico vai orientar, vai ajudar para que a separação seja uma coisa menos traumática. Porque separação, ela vai ser traumática, faz parte da palavra. O significado da palavra, se você partir para entender, ele causa trauma. Agora, o que ela deve entender? Procurar ajuda profissional. Porque ficar divagando, o que eu vou fazer? Procurar uma ajuda profissional do psicólogo, procurar um advogado para entrar em contato com a vara da infância e da juventude, pedindo uma orientação e como é que vai ser determinada essa questão dos prazos, porque nesse aspecto aí, o que eu já vivenciei, o que eu já vi, os juízes são muito pontuais em que seja cumprido as regras que ele determina no caso. Eu só fico com pena da criança, né? Porque é uma criança tão linda e está passando por uma situação como essa, fica nesse vai e volta, é ruim demais. Mas tem um telespectador aqui que está dizendo que a mãe da minha filha manda ela só me pedir dinheiro. Minha filha só liga para pedir dinheiro. O que eu faço? Essas questões, isso aí é como eu disse no início. Quando existe uma separação, se contrata um advogado, se vai a um juiz, o juiz vai determinar valor de pensão, tempo que vai passar junto, uma série de critérios que devem ser seguidos. E como eu disse, o que eu já observei, o que eu já notei, é que nesses aspectos os juízes são muito pontuais, são muito corretos nesse aspecto. Nesse caso, em casos como esse, a gente tem que pensar nos nossos filhos em primeiro lugar. Não vamos deixar nossas crianças se abaterem, nem vamos colocá-las na situação mesmo de frente, como se ela fosse a grande destruidora desse lar. Pelo contrário, a gente tem que dar muito amor para os nossos filhos, tá? Porque criança não tem culpa de nada, sabe? Nós é que somos culpados e a gente não pode querer que as nossas crianças, elas passem por esse problema, tá? E elas sejam o alvo desse problema. Pelo contrário, a gente tem que educar os nossos filhos e amá-los acima de qualquer coisa, né, Eduardo? É verdade.